A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, após a sua morte, ele desce até esse Hades. Jesus, ele foi morto como um cordeiro que morreu calado. Mas quem desceu lá no Hades não foi o cordeiro não, foi o leão da tribo de Judá. Graça e paz. Nos próximos 8 minutos, eu vou detalhar a operação militar mais importante da história, a descida de Cristo ao inferno. E no final, eu vou te ensinar a tomar posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por amor a você. Então fique comigo até o final. Quando Jesus desce no Hades, a primeira coisa que Jesus faz é ir lá na condenação eterna, no lugar de Satanás e dos demônios. Olha só o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir algumas promessas. Então a primeira promessa foi a promessa que Jesus fez ao ladrão da cruz. Jesus estava lá na cruz, de um lado um ladrão, do outro lado outro, também sendo crucificado. Um zombava de Jesus, mas o outro disse o quê? Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus também tinha outra promessa para cumprir, está lá, Gênesis 3,15, que diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo já tinha ferido o calcanhar de Jesus na cruz, agora era a hora de Jesus esmagar a cabeça da serpente lá no inferno. Então Jesus chega lá, o leão da tribo de Judá, e o inferno lá tudo, Jesus morreu, acabou, festa. Daqui a pouco começa a tremer tudo lá, tum. Meu Deus, está acontecendo, tum, barulho de passos, tum, e treme, tum. E quando eles olham, lá está lá o leão da tribo de Judá vindo em direção deles. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus desce, Efésios 4:9, diz assim: Jesus desceu até os lugares mais baixos da terra, o mundo dos mortos. 1 Pedro 3,19 diz assim: no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Ou seja, Jesus, ele desceu até lá para emitir um decreto. Me pergunte qual? O decreto de derrota do inimigo, derrota da morte, derrota do Satanás, derrota do inferno. Meu irmão, eu imagino dessa maneira: Jesus chegou lá, todos os demônios caíram por terra, Satanás teve que se curvar, aí Jesus coloca os pés na cabeça do Satanás e fala assim, levanta a chave e diz assim: eu estou vivo, eu morri, mas eu vou viver, daqui a pouco eu vou ressuscitar. Eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eis que estou vivo por toda a eternidade, eu que possuo a chave da morte e do inferno. E Jesus triunfou, meu irmão. A Bíblia diz assim, Colossenses 2,15: despojando as autoridades e os poderes malignos. O que é isso? Despojando. Jesus chegou lá, falou assim: olha, diabo, a partir de hoje eu tenho a chave da morte do inferno. Você é tão miserável que você não tem nem a chave da sua casa. E outra coisa, a partir de agora eu estou desarmando todos vocês. Eu estou cancelando a autoridade de todos vocês. Então Jesus desceu lá, cancelou a autoridade, o poder, as armas, as armaduras, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Depois a Bíblia diz que Jesus, ele sai dali do inferno, vai para o seio de Abraão,
Tá lá o ladrão da cruz, tá lá o Adão e Eva, o Abraão, o Isaac, Jacó, Davi, todo mundo que morreu aguardando a vinda de Jesus. Aí Jesus falou assim: olha, a partir de hoje a gente vai mudar de casa. A partir de hoje o paraíso vai ser debaixo do trono de Deus. Aí pegou toda a galera lá, levou embora para debaixo do trono de Deus, onde é o paraíso hoje. Aí tá lá Jesus com a galera. Aí Jesus falou assim: olha, agora eu vou precisar descer porque eu preciso ressuscitar. A Bíblia diz, meu irmão, que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e depois deu dons aos homens. E quando que se cumpriu isso? No dia de Pentecostes. Então 40 dias depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, acontece o dia de Pentecostes. Eles estavam lá orando às 9 horas da manhã, quando de repente um vento muito forte, impetuoso, entra naquele cenáculo, naquele salão, e todos agora são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas de fogo. Jesus subiu, mas quando ele desceu, deu dons aos homens. Ou seja, Jesus, quando ele estava lá no inferno, Jesus falou que, ó, toda a autoridade de vocês caiu por terra, as armas de vocês, as armaduras, o poder de vocês caiu por terra. E no dia de Pentecostes foi o contrário. Era Jesus falando assim para aqueles 120, olha, a partir de hoje é vocês que vão ter autoridade sobre Satanás, a morte e o inferno. Eu que vou colocar os dons nas mãos de vocês, as ferramentas, as armas da batalha espiritual na mão de vocês, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado do evangelho da paz, a espada do espírito, o escudo da fé. Então a partir de hoje vocês é que vão tomar o poder e a unção, a autoridade sobre Satanás, a morte e o inferno. Cadê esse povo que está aqui nessa noite? Que está entendendo essa palavra, que tomou posse já dessa unção, desse poder, dessa armadura, dessas armas, dessa autoridade. Depois, meu irmão, então Jesus ele ressuscita, 40 dias depois ele retorna para o céu. Onde que Jesus está hoje? Está à direita de Deus, tem um trono. À direita do trono de Deus tem o trono do Senhor Jesus. E quem é que está cuidando da igreja? O Espírito Santo. Como que nós recebemos, como que nós temos acesso a toda essa plenitude? Através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo que nós temos acesso agora aos dons, a armadura de Deus, as armas da batalha espiritual, a unção, o poder de Deus, a autoridade do Senhor Jesus. Amém, igreja? E como que a gente toma posse de tudo isso? Através da fé. Romanos 10, 9 e 10. Primeiro você precisa crer que tudo isso é verdade no seu coração e depois confessar com a sua boca, e dessa maneira você vai tomar posse dessa plenitude do Espírito Santo na sua vida. A batalha continua. Se inscreva no nosso canal, assista os nossos vídeos e se torne um mestre em batalha espiritual.